muita gente conhece o carismático gênio azul de Aladdin, mas conhecem a criatura mitológica que serviu de inspiração para o personagem? E sabiam que essa inspiração é mais assustadora do que imaginamos? The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é A Lenda dos Jinn. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou a Diana Ferreira. Bem-vindos. Olá, Diana. Há muito tempo que a gente não grava, os dois. É verdade, estás melhor, Ruben? Ou melhor, ainda não faleci desta vez. ainda estou cá. Por enquanto ainda não é a minha assombração que vem para aqui fazer o podcast. Olha, era fixe. Olha, eu assim bem transparente. Assim já não se vê tanta barriga. Se estiver transparente não se vê. Exatamente. Bem, e agora vocês perguntem lá, senhores ouvintes, que é para eu ouvir. Tipo Dora a Exploradora. Exatamente. E o pessoal que está a ver no pergunta. YouTube, façam lá a pergunta. O que são os Jinn? Podem fazer, eu fico à espera. Obrigado. Ok, tá. Ninguém fez, mas obrigado. Ao contrário da sua representação do filme da Disney, os Jinn são figuras misteriosas da mitologia árabe, conhecidos como entidades sobrenaturais que ocupam um lugar importante no folclore e na cultura islâmica. No mundo ocidental, eles são frequentemente representados como gênios da lâmpada. Lá está, como a Disney o representou, e com aquela voz incrível do Robin Williams. Essas criaturas habitam um mundo intermediário entre o humano e os anjos e têm o poder de influenciar o destino das pessoas e das cidades sobre as quais têm domínio. Portanto, os Jinn são seres espirituais que podem ser tanto maléficos quanto benéficos. E eles garantem mesmo desejos ou isso é só na Disney? E já vamos lá ver isso. Não, ok. Não, já estás à espera para esfregar a lâmpada para ver se sai de lá. Claro. Se não sai o gênio, sai o Jafar, não é? Porque o gênio vermelho já é mais maléfico. Ah, ok. Pronto. Digamos que sim. Mas fugindo um bocadinho à Disney, as lendas e os aparentes encontros com os Jinn são talvez um dos mais intrigantes e menos pesquisados, fora do Oriente Médio, de todas as entidades estranhas e sobrenaturais. Apesar de não serem totalmente compreendidas por estudiosos, sabe-se que as criaturas da mitologia árabe, já me estou a enrolar todo, ainda estamos no início da primeira página, apresentam comportamentos peculiares. Robert Lebling afirma que os Jinn interagem entre si de forma parecida com os seres humanos. Ou seja, casam, têm filhos, formam comunidades e tribos, comem, dormem, brincam e enfrentam julgamentos. Tudo dentro de uma só lâmpada. Exatamente. Tudo lá encafuados dentro de um coisinho pequenino. Eu tenho 500 mil euros em Lisboa. Vivem lá 10 famílias de imigrantes. Lá está, eles vêm dar, são árabes, vêm para cá, ficam dentro da lampadazinha e já vão com sorte. E mesmo assim pagam um valor de dinheiro ao senhorio. Pronto, estamos 5 minutos e já vamos ser cancelados. Há coisas piores. É verdade. Os seres também podem ter experiências com a humanidade, como até mesmo apaixonarem-se ou até mesmo ter relações sexuais. O que geraria potencialmente grandes confusões. Né? Imagina Eu estou confusa. Imagina ser um bebê azul. O que é que o gênio andou a fazer? Há bebés azuis, acho eu. Isso é quando não Há respiram sim umas durante lendas. muito tempo. Ficam meio roxos. Eu também consigo ficar azul se quiser. Olha, mas imagina o que é que o gênio andou a fazer e a Disney não sabe. Por isso é que se calhar foi cancelado, nunca mais apareceu. Oh yes. Bem, muitas pessoas afirmam que tais encontros com alienígenas são na verdade encontros com os Jinn. E porque muita gente acredita que os aliens são Jinns, entidades sobrenaturais de outro reino da existência. Embora essas lendas sejam predominantes no Médio Oriente, pode ser o caso que a presença dos Jinn, se assumirmos que há alguma verdade em sua existência por um momento, seja muito mais global. Uma pesquisadora que realizou uma intensa pesquisa sobre os Jinn é Rosemary Ellen Gilley.
Os resultados de sua pesquisa talvez sejam melhor apreciados no seu livro de Vengeful Jinn, Unveiling the Hidden Agenda, que não apenas examina as lendas do Jinn, mas o que elas podem ser na realidade. Embora tenhamos escrito sobre lendas e folclore, bem como sobre entidades que mudam de forma, ambas sob as quais o Jinn poderiam perfeitamente se enquadrar. Essas entidades em particular merecem exame por direito próprio. Na verdade, eles podem ser a chave para desbloquear uma grande parte do sobrenatural e do desconhecido. Talvez antes de entrarmos em algumas das lendas e aparentes avistamentos dos Jinn, possamos parar para examinar um pouco mais o trabalho de Gilly sobre o que os Jinn podem realmente ser. Por exemplo... Mistério, exatamente. Como mencionámos acima, muitas pessoas acreditam que incidentes envolvendo alienígenas, fantasmas e até mesmo o pé grande e lobisomens, quase qualquer encontro com uma entidade estranha, são na verdade os Jinn. Até os lobisomens que vêm lá do Twilight de camisola de fora e abdominais são Jinn. Mas que é? Os Jinn podem ser peludos? Podem ser fluffy? Podem ser o que eles quiserem. Tu há de reparar que eles, até no próprio filme da Disney, o gênio transforma-se no que quer. Pois, realmente. É que eu tinha a ideia que eles eram um bocado mais opacos, mas faz sentido. No entanto, como escreve Gilly, isso não nega a existência ou a realidade das entidades mencionadas por direito próprio, mas simplesmente o que o oportunista Jinn pode assumir, aparências, que nos enganam a interagir com elas de maneiras específicas. Ou seja, eles podem se transformar no que quiserem para cada tipo de situação. Ok. De facto, há uma série de pesquisadores, por exemplo, que acreditam firmemente que a presença alienígena em nosso planeta influencia o nosso comportamento. Talvez esses alienígenas, e isto alienígenas entre aspas, sejam de facto Jinn. Embora Gilly não afirme que todos os aspectos do paranormal podem ser explicados como encontros com Jinns, ela diz o seguinte, e passo a citar: as evidências apontam que eles são uma parte significativa de nossas interações com dimensões paralelas e realidades sobrenaturais que interrompem as nossas, ou nas nossas. Estou muito curiosa mesmo. Né? Ainda o episódio passado falámos em dimensões paralelas e neste episódio voltámos a falar um pouco sobre isso. Tudo Jinn. Gilly também aponta para o facto de que a ciência moderna está a começar a examinar a realidade genuína de outras dimensões que existem ao lado da nossa. Quando ela volta a sua atenção para as descrições de Jinn como elas aparecem na forma de fogo sem fumo, ela faz a conexão de que isso é muito parecido com o plasma, o quarto estado da matéria. O que ela diz é o seguinte, que também vou passar a citar: para simplificar, o plasma é um gás ionizado no qual é fornecida energia suficiente, libertando eletrões e átomos ou moléculas e permitindo que os átomos e eletrões carregados existam. Esse estranho quarto estado da matéria é, na verdade, o mais comum no universo. O nosso Sol é feito de plasma, assim como os relâmpagos. Uma criatura plásmica, então, exigiria muito pouco espaço físico para existir. Daí eles conseguirem viver dentro de uma lâmpada. Estás a ver? Pois, daí eles viverem todos em Lisboa, os Jinn. Exatamente. Não tem um... São eles que estão a comprar tudo. Afinal, não são os chineses. Olha, não são os americanos, não é o visto gold. Sei lá. Eles vêm para aqui comprar tudo e qualquer dia Portugal já nem é nosso. Portugal ainda é nosso? Não sei. Pois, era melhor quando era dos espanhóis. Enfim, olha... Mas isso a culpa foi o Dom Afonso Henriques que foi às trombas à mãe, por isso é que ele deu cabo disto tudo. É verdade, é verdade. Ele devia ter estado quietinho. Sugadito, e hoje falávamos espanhol. Ainda tínhamos pesetas e tudo, pronto. Era muito mais melhor bom para falar mal e porcamente. Mercadonas. Eles podem vir à vontade. Tem lá comida da boa. Também gostas de Mercadona? Gosto, que abriu aqui há pouco tempo ao pé de mim. Agora que sabes o que é bom. Oh yeah, eles têm lá umas pipas mesmo boas, aquelas... Ai, eu adoro as pipas. Né? São tão boas. Ainda são melhores que aquelas que um gajo comprava na escola, que havia aqueles saquinhos vermelhos. Tinha um bonequinho. E depois começaram assim com sabores que era uma porcaria. Mas pronto, são boas. Pessoal, se vocês gostarem das pipas do Mercadona, comentem, por favor. Exato, e digam também se depois, se comerem à noite, se no dia a seguir também tem hálito de papagaio.
como eu costumo dizer. Acho que nunca as comi à noite. Bem, voltando um bocado para os gin, que isto já passámos para pipas e ia fazer publicidade ao Mercadona e nem sequer nos estão a pagar. É verdade. Juramos que é verdade. Exatamente. Eu vou mandar e-mail. Olha, nós falámos neste episódio assim do Mercadona, como é que é? Qual é que a gente vai oferir? Tipo, pipas. Já não era mau. Era bom. Uma caixinha de pipas. Outro escritor, Jesse M. Spack. Não sei se está bem dito, mas vocês já sabem que os nomes aqui é para esquecer. Também escreveu na plataforma Life Science que o plasma é um estado da matéria que muitas vezes é pensado como um subconjunto de gases. Comes feijoada e depois aquilo fica tipo plasma. Mas os dois estados comportam-se de forma muito diferente. Agora não vou parar porque isto é mais complicado para compreender. Já bota-me da ciência. Vamos lá. Como os gases, o plasma não tem forma ou volume fixo e é menos denso que sólidos ou líquidos. Mas ao contrário dos gases comuns, os plasmas são compostos por átomos, dos quais alguns, ou todos, os eletrões foram removidos e os núcleos carregados positivamente, chamados de íons. E esses íons vagueiam livremente. Eu ainda não consegui perceber se eles são transparentes ou não. Estou aqui, está na minha cabeça constantemente a tentar. O plasma normalmente é transparente. Se tu vires... Tu, por exemplo, tu consegues criar plasma, não vou explicar como, porque há muita gente que ia arrebentar com o micro-ondas. Mas tu consegues criar plasma dentro do micro-ondas. Ah, eu acho que eu tinha visto com uvas e não sei o que, assim uma cena. Com uma vela. Não tentem em casa. Não tentem em casa. Não Sim, tentem eu em casa. acabei de dizer como é que é, mas não tentem em casa porque eu nunca experimentei. Mas se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, ponham plasma e micro-ondas. Salvo erro. Não tentem em casa, mas pesquisem. Mas pesquise só para ver o efeito que aquilo faz, né? Porque assim, tu tens a vela dentro do micro-ondas, ok? Metes aquela cena a dar micro-ondas naquilo, né? E tu vês a chama a desaparecer e fica uma bola de energia no ar. Isso é plasma, ok? Eu acho que ir ao YouTube ver isso vai ser a minha primeira escolha. E a última escolha é fazer mesmo isso. Fazer mesmo isso em casa. Opa, eu já É. pus lâmpadas dentro do micro-ondas, quando era aquelas lâmpadas ainda incandescentes, para vê-las a ligar, para todos os efeitos. Elas ligam? Hoje em dia Uau. não, porque são LEDs, né? A maior parte delas. Mas aquelas lampadazinhas tinhas um filamento de metal lá dentro. Vias elas a brilhar bué. Ai, que porreiro. Fixe. Yeah. Até que eu experimentei a pôr uma lâmpada espelhada e aquilo rebentou dentro de micro-ondas. Pois, acontece. São experiências. Ciência. A ciência é assim. Aquilo chama-se curiosidade pela ciência. Olha, ao menos rebentou a lâmpada e não o micro-ondas. Exatamente, o micro-ondas ficou a funcionar perfeitamente. A Daniela é que Pois. não achou muita piada de eu ter rebentado uma lâmpada no micro-ondas, mas pronto. Ah, pera, eu pensava que tu eras miúdo quando tentaste isso. Não. Não. É Não. muito mais piada a gente fazer experiências de adultos. Porque se correr mal, já não tens os pais a darem-te nas trombas. Ah, pois era isso que eu ia dizer. Tu deves ter lavado forte e feia, mas afinal não. Não, porque pronto. São experiências. É tudo curiosidade pela ciência. Pronto. Continuando com isto gera uma pergunta que é: será que essas perspectivas e explicações modernas do plasma oferecem uma compreensão diferente do que os genes podem ser? Ou até mesmo seres internacionais, que horror. Interdimensionais. Internacionais são os imigrolas. Que eles vêm para aqui imigrar com I. Ai. Mas sim, a gente pode começar a pensar se isso são interdimensionais. Lá está. Vamos voltar à história dos mundos paralelos e realidades paralelas e whatever. Esses pensamentos de entidades e outras dimensões que também podem atravessar para a nossa realidade são extremamente intrigantes. Ou pelo menos eu acho que sim. Não menos importante, como eles surgiram em outras teorias, talvez mais notavelmente entidades como alienígenas, reptilianos e até mesmo pessoas sombrias. E eu li esta frase completamente mal, mas não interessa. Eu vou reler isto. Não menos importante, como eles surgiram em outras teorias,
talvez mais notavelmente entidades como alienígenas, reptilianos e até mesmo pessoas sombrias. Esta frase está completamente destruída. O que é que são pessoas sombrias? Pessoas feitas de sombra. Ah, ok. Pensava que era só uma pessoa sinistra. Não, Tipo aquela pessoa que tu vês a passar no meio da rua e ficas tipo, ih, bro, não. não, Vou e atravessar a passas para o outro lado. Não, são pessoas feitas, são pessoas mesmo das sombras, digamos assim. Ok. Mas sim, esta frase está muito mal construída. Eu peço desculpa, senhores que estão nos a ouvir, e senhoras, e meninos e meninas e whatever. Porque isto está muito mal construído e pronto, a culpa é minha. É que dá a fazer textos enormes e não reler isto tudo outra vez. Bem, mas também vamos virar-nos a nossa atenção agora mais para esses lados das teorias. Porque muitos pesquisadores têm questionado se os extraterrestres não estão de facto a nos visitar diretamente dos confins do espaço, mas sim, e já estou a porrada ao microfone, de outra dimensão ou talvez até mesmo de algum tipo de portal. É provável. Era mais rápido. Exatamente. E gastavam menos combustível. Eles Pois. se calhar viram a série do Stargate e criaram um portal e vieram para cá. Se voltarmos a nossa atenção para a pesquisa de Gili mais uma vez, ela escreve que muitas das histórias árabes e textos islâmicos, os jinn vivem num lugar que é muito próximo, mas invisível para os seres humanos. Isso certamente poderia sugerir que eles existem numa outra dimensão, ou mesmo numa dimensão alternativa. Enquanto muitos levam o seu trabalho com uma pitada de sal, o pesquisador e escritor David Icke sempre sustentou que os alienígenas reptilianos existem na quarta dimensão inferior. Espera, Sabem no o menos que é? 4? É. Isso é na cave? É quase. Ok. Ele deve ter os pisos para estacionar as naves e eles vivem no quarto. E nós vivemos no zero? Possivelmente, não é? Vamos pensar que sim, que somos importantes o suficiente para viver no zero. Este chão normalmente não é o melhor sítio para viver. Caso das inundações. Ai meu, isso foi... Tu és lisboeta, não és? Quase, sou lá rente. É que tipo, isso não... Fico Isso para mim não... nas bordas de Lisboa, mais ou menos. Para mim inundações nem sequer pondera o piso zero. Moras lá em cima no monte, não é? Claro, é sempre a descer, aqui não inunda nada, podes viver no zero à vontade. O problema é depois para subir, custa mais. Ai sim, mas olha, é o que é. Flag Day, todos os dias. Bem, como eu estava a dizer, os alienígenas reptilianos existem na quarta dimensão, segundo o David Icke, e são essencialmente invisíveis para nós, até que passem para a nossa própria dimensão. Como é lógico, né? Ou seja, não consegue ver the veil between dimensions. Pronto. Se a gente consegue ver a Rainha da Inglaterra é porque ela consegue vir para cá, não é? Quer dizer, agora não dá para ver. Agora não dá para ver. É isso que eu ia perguntar. Tu estás a ver a Rainha de Inglaterra, é preocupante. Temos que fazer um episódio sobre isso. Ele está aqui, sentado ao meu lado. Ok, pronto. Ela está a dizer adeus. Tá. Oh, hello there. How are you today? Hooray. Cheerio. Posto essa observação, isso levanta uma pergunta. Eu agora tenho feito muitas perguntas, parece que é parvo também. Se há alguma precisão nessas sugestões, isso significa que os alienígenas reptilianos são realmente jinn, ou se os jinn são realmente alienígenas reptilianos. Isto é estranho. Isto tem a ver com aquela lenda das... como é que era? Lizard People? Possivelmente. Nós já tratámos disso aqui no podcast. Acho que ainda não. Falámos um bocadinho dos Lizard People no episódio do aeroporto de Denver. Ok. Falámos um bocadinho sobre isso, mas ainda não pegámos nesse tema. Isso. Está pendente. Muito bem. Mas entretanto, vamos voltar a estas questões e semelhanças dos reptilianos um pouco mais à frente. Aliás, Gillis sugere que o candidato mais lógico sobre onde o jinn reside seria a quinta dimensão. De facto, toda a nossa existência pode ser uma das dimensões alternativas do espaço e do tempo. Já dissemos no episódio anterior que os humanos só conseguem ver muito pouco do espectro visual.
O que poderia haver literalmente todo um mundo de atividade a correr ao nosso redor e que simplesmente não conseguimos ver ou mesmo ouvir. Somos muito ceguinhos. Yeah. E agora imagina que há animais que conseguem ver isso tudo e ouvir. É tipo aquele camarão que vê muito mais cores do que nós. Exato. E depois não tem cuidado, vai para o prato das pessoas, não é? Tudinho. Tão melhor do que nós. O que é que ele fez de mal? Não gostas de marisco? Eu não, mas. Pronto. Mas come-se. Então já não digo nada. Eu não vou comer o camarãozinho que vê muitas cores. Nunca. Eles também se conseguem ver muitas cores, também veem a rede e pescá-lo por isso. Conseguem fugir dessa gente toda. Ou Se calhar. entram noutra dimensão e passam pelo meio da rede. Oh, verdade. Oh yes. Mas será mesmo que esses espaços invisíveis da realidade são as outras dimensões das quais todo o tipo de entidade pode emergir? Estou-te a dar sono? Não, desculpa, o meu dia foi muito complicado. Peço. Pessoas que estão no Spotify, Desculpa. eu estou a dar sono à Diana porque ela acabou de bocejar. Se quiseres ver, ides ao minuto 20 e qualquer coisa. E ela está a bocejar porque eu dou-lhe a dar sono. Só para que Não é saibam. verdade. Estou a dizer para as pessoas verem do Spotify que tu estás a bocejar. Sinceramente. Não tem jeito nenhum. Acontece, a gente está a gravar isto muito tarde. Para o pessoal ter a noção, nós gravamos isto depois das 8h30 da noite. Já são 9 horas e 12 minutos no meu relógio, por isso. Depois de um dia de trabalho é complicado. Mas estamos cá por gosto e para vocês, nossos ouvintes, que são 3 ou 4. E agora perdi-me, estás a ver, com estas estupidez. Já sei onde é que eu estou. Perdão. Mesmo o facto de que muitas das lendas afirmam que o Jinn reside, ou que o Jinn, neste caso, vou falar só no singular, que o Jinn reside em locais solitários e desolados, como cavernas, montanhas, desertos e florestas, são provavelmente baseados na incompreensão das pessoas da época de algum lugar invisível. Os gajos imaginavam, o gajo desaparecia, se calhar foi para dentro da toca ou da caverna. Da gruta. Exato. Para muitas pessoas na época, esses lugares distantes eram invisíveis, como eu acabei de dizer há pouco, pois teriam poucas chances de irem lá. No entanto, talvez agora, como o pensamento moderno e o conhecimento de que outras dimensões poderiam de facto existir, esses locais invisíveis poderiam estar bem ao seu lado. Está lá, mas não está. Exato. Curiosamente, no Ocidente, intencional ou não, a introdução inicial da maioria das pessoas aos Jinn é talvez de filmes como Aladdin ou como o programa de televisão I Dream of a Genie, ambos com origem nas lendas do Jinn. Da mesma forma, a noção de um gênio a ser descoberto dentro de uma lâmpada a conceder desejos tem as suas origens no mesmo lugar. Resumindo, embora de uma perspectiva ocidental saibamos muito pouco das lendas do Jinn, já estivemos expostos a versões menos diluídas dessas lendas, talvez mais do que pensamos. Isto leva-nos àquilo que falámos há bocado, aos Jinn mudarem de forma. Ok. E eles podem assumir... Jinn. Podiam ser... Exatamente, mas podia. Jinn muito burrinho, coitadinho. Quem está no YouTube pode ver o gato da Diana, que poderia ser um Jinn, porque eles podem assumir qualquer forma que desejarem. Como eles conseguem fazer isso ainda nos é desconhecido, e possivelmente vai ser sempre, embora eles possam assumir qualquer forma que desejem, como já me estou a repetir novamente, mas pronto, é para reforçar um bocado a coisa e para as pessoas não pensarem que eu sou estúpido e que escrevi a frase 2 vezes. Há várias formas alternativas particularmente intrigantes do Jinn para examinar. Talvez um dos mais interessantes é que eles muitas vezes aparecem na forma de um cão preto. Uau! E isso liga-os à lenda dos cães negros, também conhecidos como Barghest, que fazem parte do folclore da Inglaterra e têm inspirado histórias e crenças ao redor do mundo. Olha, esse é o motivo pelo qual cães pretos não são adotados com muita facilidade. Não faço a mínima ideia. Eu acho que tanto os cães pretos como os gatos pretos não são adotados porque as pessoas são estúpidas. Literalmente. Porque
Por acaso, a cor o preto é a minha preferida. E se fosse para adotar um bicho desses, o preto era 5 estrelas. Dá jeito, se tiveres tipo lençóis pretos ou sofás escuros, ter pelo preto em cima deles é o melhor, é o mais recomendado. Yeah. Agora, se for como o cão que eu fui buscar, que é pelo branco, esquece, vê-se tudo. Mas Estás pronto, a ver? daqui não, mas ele está ali dentro. Eu nem sabia que tinhas um cãozinho, depois tens de partilhar. Tenho. Depois eu mostro. Essas criaturas são descritas como enormes cães pretos com grandes olhos vermelhos e têm a estranha capacidade de desaparecer em um estalar de dedos. Em algumas culturas, esses cães são considerados guardiões dos portões universais ou espíritos protetores, enquanto em outras são associados ao demónio. A lenda dos cães negros remonta a séculos atrás e continua a intrigar e assombrar as pessoas até hoje. Se calhar é daí que vem a lenda dos Hellhounds. Ou também é uma derivação dos Hellhounds. Eu estava a pensar no Anubis, porque ele também é uma cabeça de cão preto, não é? Chacal, não é um cão. Não é a mesma coisa. Ai, as pessoas que estão a ouvir que percebem coisas egípcias. São todos iguais! O chacal não deixa de ser um cão. É um cão mais estranho, mas é um cão. É um cão esquisito. Exato. Voltando aqui a isto, um dos relatos mais antigos sobre a aparição desses cães data de 860 DC, quando um misterioso cão negro, e agora vê, a soltar faíscas pelos olhos, apareceu... todo o tuning. Parecia o Pikachu. Estava todo o tuning, yeah. Apareceu numa igreja durante a missa e desapareceu. O cão chegou lá, a faíscar, tipo, caraças, eu vou-te morder, mas depois desapareceu. Se calhar os Pokémons são reais e a gente está para aqui inventar. Possivelmente. Pois. Outros relatos incluem avistamentos em estradas, onde esses cães surgem para mostrar o caminho às pessoas, ou, em alguns casos, para anunciar a morte. Tipo, o gajo bate assim no ombro e tu, olha, sabes que vais falecer daqui a bocado, não sabes? Pronto. Que horror. Acredita-se que eles sejam caçadores ou guardiões, mas o verdadeiro motivo permanece um mistério. Não sei porque eles aparecem e desaparecem, não é? Independente. Uma pessoa vai olhar já não sabe o que é que está a passar. Exato, um gajo vê um cão ao longe a faíscar os olhos, olha a segunda vez, já lá não está, o que é que vamos pensar? Bem, tem que beber um pouco menos. Isto está a dar cabo do fígado e está-me a afetar o raciocínio. Independentemente da sua natureza, a lenda dos cães negros continua a intrigar e assombrar, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. E será que eles podem estar ligados a lendas do Jinn mais do que imaginamos? Por exemplo, muitas vezes essas aparições ocorrem após o aparecimento de névoas ou sombras estranhas. E será que essas névoas ou sombras são aquele aspecto do fogo sem fumo ou do plasma, como falámos há bocado dos Jinn? Pois. Uma névoa realmente parece um bocadinho um fogo sem fumo. Yeah. Não é mais do que estar ali uma forma assim meio mística. Embora muitos dos avistamentos de cães negros ocorram no Reino Unido e na Europa continental, também há exemplos deles nas Américas. E curiosamente esses avistamentos e suas lendas têm uma sensação de magia negra e para esses povos até são personagens parecidos com o diabo. Lá está, por calhar é por isso que eles apareceu também a lenda dos Hellhounds ou dos cães demónios. Mas lá está, não há provas que essa conexão com essas duas entidades exista e seria preciso muito mais estudos e pesquisas. Existem outras manifestações animais recorrentes do Jinn. Muitas lendas afirmam que o Jinn muitas vezes aparece na forma de uma cobra e muitas vezes entra na casa das pessoas dessa forma. E também é preta a cobra? E também é preta a cobra. Se calhar é mamba negra, a pior cobra que acho que é a pior cobra. Eu acho que sim. Tem esse nome. Yeah. Mas depois também tens aquela cobra estúpida, que também é preta, que tu tocas e ela vira-se de costas para o ar e abre a boca tipo a fingir que está morta. Eu gosto dessa. Nunca viste essa cobra dramática? Tens que ir à procura. Não, cobra dramática. Dramatic Snake.
Imagina, ela está no chão, né? Tu vês um dedo a tocar nela e ela vira-se de cabeça para cima, boca aberta, língua de fora. É bem estranho. Vejam, pessoas. Dramatic Snake. Tal é a força da crença de que uma cobra encontrada dentro de casa é provavelmente um djinn, que muitas pessoas se recusam a matá-la ou a prejudicá-los. Se o fizessem, e se fosse um djinn, provavelmente enfrentariam a vingança pelo ato. Crenças semelhantes são mantidas pelo aparecimento repentino de um escorpião ou lagartos. Coisas que aparecessem em casa, eu punha, olha, desculpa, vai para lá para fora que eu não quero que tu me mordas. Ou piques. Pois, eu não tentava matar um escorpião, eu pegava numa vassoura e começava Show, galinha. a varrê-lo. Imagina. O que talvez também seja interessante é que, sem dúvida, o metamorfo mais conhecido, o lobisomem, talvez seja uma dessas criaturas que não está ligada ao djinn, com algumas crenças afirmando que os lobos são predadores naturais do djinn. Além de comerem vampiros, também comem djinn. Interessante. Não fazia ideia. É que agora eu estava a associá-los a lobos, não é? Mas Não tem nada a ver com lobos. Ou seja, são um predador natural dos djinn. É o oposto. Exato. Claro que não são apenas animais. Sim. Comem que se cunham. Também são grandes que se está danado, não é? Pois nunca estive assim tão perto de um lobo, mas. Eu já estive numa feira medieval e é um bicho enorme. Ixi, É espetacular, mas é um bicho enorme. um Por cavalo. isso, para manter aquele corpo. E imagina, já não existe aqueles lobos gigantes que eles falam no Game of Thrones, porque existiram. Esses bichos sério? estão. Yeah. Ixi. Medo. Yeah. Claro que não são apenas animais em que o djinn se pode transformar e aparecer. Por exemplo, algumas lendas afirmam que os djinn às vezes estão conectados a ventos severos, tempestades e até tempestades de areia. Eles também podem aparecer como sombras, muitas vezes movendo-se contra uma parede ou por vontade própria. Isso talvez nos devesse alertar para os supostos encontros com pessoas sombrias, que falámos há bocado. Faz todo sentido agora. Yeah. Mais uma vez há uma conexão entre o djinn e esse fenómeno aparentemente crescente, embora pouco compreendido. Mas voltaremos a estas questões um bocadinho mais à frente também, por isso aguentem os cavais que a gente lá vai. Eles também podem aparecer em parte de formas humanas completas e imediatamente trazem à mente reivindicações e lendas de criaturas metade humano, metade animal. Temos aquele que é metade do homem, metade do cabra, que eu não sei como é que ele se chama, que aparece no Hércules. Tens o que é metade do homem, metade de cavalo, que eu também não lembro como é que ele se chama, que aparece no Harry Potter e no Hércules também. Peraí. Não, isso é a coisa. Isso é o signo. É o signo, mas é o... Ai, porra, como é que ele se chama? Hoje, Centauro? Não. Centauro, exatamente. É? Centauro, exatamente. É isso tudo. Talvez também devêssemos recordar lendas da Grécia Antiga, particularmente aquelas que afirmam que Zeus muitas vezes aparecia em formas supostas, ou até mesmo em outras pessoas, a fim de influenciar o pensamento humano ou mesmo enganá-los completamente. O Zeus vinha cá para baixo para enganar pessoas e moças desprevenidas. Pois por isso é que apareceu. Não sei, segundo há lendas que dizem que sim, que ele vinha cá para baixo para coisas com moças. Não tinha nada lá em cima? Tinha, mas ele preferia cá em baixo. Pronto. Resumindo, dado o número de conexões que podemos fazer com muitos aspectos do paranormal, bem como as conexões igualmente intrigantes com muitas lendas e folclore, é fácil ver que alguns pesquisadores acreditam que os djinn têm uma presença mais forte no nosso mundo moderno do que muitos poderiam imaginar anteriormente. Embora muitos pesquisadores do mundo ocidental suspeitem que as lendas dos djinn sejam exatamente isso, lendas, muitas pessoas do Oriente Médio afirmam que elas são muito verdadeiras e, além disso, não duvidam de sua existência. No livro mencionado anteriormente, feito por Gili, um dos seus colegas, Philip Imbrogno, fala... É mesmo, Imbrogno. Philip Imbrogno. Fala de uma viagem para aquela região
do Médio Oriente e da aparente natureza muito real do djinn. Imbrogno viajou em meados dos anos 90 a fim de realizar pesquisas sobre o djinn. Ele foi capaz de realizar essa pesquisa com a ajuda de um soldado com quem serviu no Vietnã e era agora um membro de alta patente das forças de segurança da família real saudita. Imbrogno daria à pessoa em questão o nome Jack para proteger a sua identidade. Depois de chegar ao país, ele viajou para a casa de Jack, uma parte rica da Arábia Saudita, onde ficou hospedado. Depois de se encontrar com o seu amigo e de se atualizar, Imbrogno foi informado que tinha sido convidado para um jantar onde um membro da família real saudita estaria presente. Seria um jantar crucial para a pesquisa do escritor. Um gajo ser convidado para ir a um jantarzinho com um pessoal cheio de papel é outra coisa, não é? E eles a saberem coisas dos djinn. O governo sabe mais do que a gente. Mas isso a gente já sabia, não é? Há muita coisa que o governo não nos conta. Mas pá. No jantar ele sentou-se ao lado do membro da família real, que era um primo real, e teve a oportunidade de falar brevemente com ele. Ele informou à realeza de que estava lá para pesquisar as lendas do djinn. De acordo com o seu relato, o membro da família real respondeu imediatamente que lhe contaria sobre eles e ainda disse que o seguinte, que passo a citar: "Os djinn são reais e vivem no meu país." Só? Yeah. De acordo com o relato, a realeza saudita alegou que uma unidade do exército dos Estados Unidos já tinha feito várias tentativas para capturar um djinn durante vários anos. Eles receberam certas permissões para operar nas regiões desérticas do país, desde que houvesse fins militares ou científicos para tais missões. Mais especificamente, os militares dos Estados Unidos estavam à procura de obter um dispositivo técnico usado pelo djinn. Queriam roubar a lâmpada. Exato. Esse dispositivo não só lhes permitia atravessar paredes sólidas, mas também permitia que abrissem e atravessassem janelas dimensionais. Eles acreditavam vividamente nisto. Ok. O monarca saudita admitiu que não tinha certeza se os Estados Unidos tinham sido bem-sucedidos em obter tal dispositivo, mas insistiu que os seus esforços eram genuínos e sérios. No entanto, essa era toda a informação que ele estava disposto a divulgar, encerrando rapidamente a conversa. Antes disso, porém, ele deu instruções a Jack sobre levar o seu amigo para ver um homem santo no dia seguinte, alguém cujo conhecimento do djinn... Peço desculpa. Era extenso. Agora fiquei sem voz. Agora parecia que ficaste sem voz com 12 anos. Mas pronto, ele foi ver um homem santo, que era alguém cujo conhecimento do djinn era extenso. Aliás, Imbrogno compararia o que a realeza saudita lhe informou a uma de suas próprias investigações ufológicas da região de Pine Bush, em Nova York. Ao falar com os moradores, ele soube que eles tinham notado um aumento da presença militar na região, algo que os militares explicariam como meros exercícios de treinamento. Yeah, right. Nada suspeito. Again. Têm lá carros com graças. Estamos só a fazer uns exercícios para aquecer, porque o tempo até está frio. O tempo até está frio aqui na zona da Arábia Saudita. E só de estar aqui uns mísseis. É isso. Estamos à procura de um relógio que abre portas. No entanto, uma fonte de Imbrogno afirma que a verdadeira razão para os militares na área de Pine Bush era capturar um alienígena interdimensional. Mais intrigante, esse alienígena usava um dispositivo que lhe permitia usar portais para entrar na área que os militares estavam a procurar capturar e apreender ou aprender a usar para seus próprios fins. Isto na zona de Nova York. Mas aquilo é muito grande, a zona de Nova York. Tem a cidade, mas tem ali... Sim, mas é na área de Pine Bush. Depois temos de ver onde é. Ides ao Google e procurais. É isso. Na manhã seguinte, após as revelações no jantar, Imbrogno foi levado ao encontro do Homem Santo e autorizado a perguntar-lhe o que ele sabia do djinn. Sim, porque não há cá coisas sem autorização, senão off with your head.
Jesus! Ele afirmaria em Brogno que os Jinn eram feitos de fogo e tinham longa vida útil e grande poder. Talvez mais interessante, eles foram capazes de manipular a matéria e mudar a forma, como já falámos antes, conseguem transformar-se naquilo que quiserem. Isso acho que faz sentido se considerares coisas de ciência quântica, porque como estás a conseguir passar entre dimensões, é possível fazer esse género de alterações, faz sentido. Sim, e tem que ter um poder do caraças, não é? Mas, Ou algo que tenha esse poder para conseguirem transformar a matéria no que quiserem. uma pilha Duracell Exato. metida. Talvez parte dessa manipulação da matéria seja criar portais, através dos quais os Jinn entram no nosso mundo. O interessante aqui é que muitos pesquisadores acreditam que OVNIs, pé grande e todo o tipo de incidentes estranhos são o resultado de tais portais. E da mesma forma que os pesquisadores também acreditam que certas áreas ao redor do planeta são pontos quentes para tal atividade. Muitos especialistas no Jinn insistem que existem locais-chave ao redor do mundo que o Jinn usa como uma porta de entrada para o nosso reino, ou para a nossa realidade. Eu ainda não percebi qual é a parte do pé grande, tipo, o que é que tem isso a ver? É o exemplo de que o pé grande pode ser, ou o Bigfoot pode ser um Jinn. Aliens podem ser um Jinn, etc. É que tudo fez sentido até agora, tipo, os lobisomens, os lizard people, os aliens, está tudo a fazer sentido, mas o pé grande é que... É o que estava na pesquisa. E depois é aquela cena, se calhar o Bigfoot também é daquelas cenas que ele aparece e desaparece. Pode entrar ou não dentro de portais. Pois. Estou-te a dar sono. Ai. Pá, eu hoje... Está estou a complicado? morrer. Isso está mesmo complicado. Muita coisa. Muita coisa. Depois o gajo que está a falar é chato como tu. Não é, não é. Aí é. Estou aqui bem entretida a ouvir isto. Bem, continuando, um desses locais, de acordo com a pesquisa de Imbrogno, é o Planalto de Selma, em Oman, especificamente em Majlis Al-Jin. Assassinei completamente isto, mas não interessa. É Majlis Al-Jin, que traduz como ponto de encontro do Jinn. Embora Isso existe mesmo. existe mesmo. Embora este seja provavelmente um nome dado por exploradores recentes à região. Esse local é uma enorme caverna. Ok, faz sentido. Só para teres uma ideia mais ou menos do tamanho da caverna, a grande pirâmide de Gizeh do Egito caberia facilmente lá dentro, na câmara principal. Vê lá o tamanho do que não é aquele buraco. Se calhar estamos aqui a dizer que eles vivem em sítios pequeninos, afinal não. São grandes, não é? Os gases ocupam muito espaço. E vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui porque lá está. Já tinha ido. Embora no início da década de 1980 se tenha tornado conhecido do mundo exterior, aqueles que viviam nas proximidades estavam bem cientes e cautelosos de sua história e presença. Imbrogno conseguiria garantir uma visita à caverna enquanto estivesse na Arábia Saudita. Seu amigo Jack providenciou um guia para garantir uma passagem segura para o país, que neste caso era o Capitão Yaramish. Eles chegaram ao fim do dia durante o resto da noite. Imbrogno falava com o maior número possível de moradores para obter as informações todas que achasse necessário. Quase todos estavam convencidos da presença genuína do Jinn. Uma pessoa em particular pareceu autenticar as revelações de que a realeza saudita lhe havia contado na noite anterior. A pessoa em questão não apenas afirmou ter visto um Jinn, mas que os governos dos Estados Unidos e de Oman também estavam cientes de sua presença. Além disso, eles estavam ativamente a tentar lidar com eles. E a lidar com eles é, entre aspas, não é? Pois, estavam a tratar. A tratar, tipo, anda cá, pronto, entras neste carro e já não sais daqui. Nesta lâmpadazinha. Exato.
Quando pediu à pessoa que lhe explicasse mais, ele apenas afirmou que soldados, tanto de Oman quanto americanos, lhe tinham dito que estavam a rastrear Ginny. O que talvez seja interessante, especialmente do ponto de vista de um pesquisador de OVNIs, é que o morador alegou que recebeu essa informação enquanto era interrogado numa aparente base militar secreta da montanha depois de que os soldados souberam de seu encontro. Além disso, ele foi advertido para não falar com ninguém do interrogatório, assim é que é, ou de seu encontro com o Ginny. Sim, porque pode ser Ginny, há muita maneira de falar e estes, neste caso, falavam dele como Ginny. Na manhã seguinte, Ibrogno finalmente chegou à caverna em questão. No entanto, quando chegou a hora de descer, os seus guias de repente declararam que ele deveria ir sozinho. Suspeito. Eles não estavam dispostos a entrar na caverna. O que é que mudou? Ao iniciar a sua descida, no entanto, notou uma estranha névoa a subir. E já estamos a falar de Ibrogno a descer para a caverna. Nessa altura, ele ouviu o que ele pensou ser o som de vozes humanas a falar árabe. Nesta fase, ele parou de descer e olhou à sua volta. Notou que a névoa parecia assumir uma grande forma logo abaixo dele. Ainda notou que a névoa tinha um brilho estranho que não vinha do sol. Então ele ouviu a voz novamente, só que agora estava a falar em inglês. Ele ouviu distintivamente as seguintes palavras: vai-te embora, meu lugar. Ao mesmo tempo, ele podia ouvir as vozes de seus guias lá em cima. Ele escrevia, neste caso escreveu, embora eu não conseguisse entender o que eles estavam a dizer, uma palavra era clara: Jinn. Estavam ali já a perceber a presença mesmo. Exato, já estavam todos borradinhos de medo. E a dizer ao outro em árabe: anda-te embora, porque senão daqui a bocado vais desta para melhor. Levas do Jinn. Ele saiu da caverna, depois correu em direção aos guias que se aproximavam do veículo que o aguardava. Ele finalmente aproximou-se e perguntou o que estava a acontecer. A resposta foi clara. E vou passar a citar: não viu, era um Jinn tomando forma a nos dizer para sair daquele lugar rapidamente. É ameaçador. Ibrogno tinha realmente testemunhado algo estranho, mas não tinha a certeza absoluta do que era. Os seus guias, no entanto, não tinham dúvidas. Embora Ibrogno desejasse aventurar de volta para a caverna, novamente, para dar uma segunda olhadela, né? Cada um dos seus guias recusou-se e todos os 3 homens deixaram a área imediatamente. Uma nota final intrigante para o incidente é que o sistema de cavernas em questão foi aberto ao público em geral pouco tempo após o encontro de Ibrogno. Passaria a haver milhares e milhares de pessoas a visitarem o local. Entretanto, em 2008, o acesso à caverna foi repentinamente revogado por questões de segurança. Se algum outro motivo forçou o encerramento, talvez seja tema para debate. Misterioso. Né? Abre de repente para o público, mas depois, por questões de segurança, se calhar é a melhor coisa. É tipo as levadas na madeira. Aquilo, se calhar, possivelmente algum bateu as colheres lá e eles fecharam aquilo por razões de segurança, entre muitas aspas. É uma razão de segurança, não é? Ter uma entidade paranormal dentro de uma gruta. E depois é aquela cena, tens uma entidade paranormal numa gruta, que sabendo de antemão que essa entidade poderá ter um poder astronómico, e que os governos já tentaram fazer alguma coisa e não conseguem, estás a ver, não é? Eles querem abrir aquilo para o público, são parvos. Era se calhar para ver o que acontecia, se aparecia lá o gênio azul. Se calhar era dinheirinho que eles queriam. E possivelmente punham lá o gênio a cantar, tipo, Prince Ali, não? Ficar por aqui porque eu não vou cantar, porque as pessoas depois... Elas já não ouvem o podcast, se eu começo a cantar, desaparecem de vez. Bem, como eu disse antes, a gente voltaria íamos voltar
às semelhanças entre os Jinn e aqueles coisas reptilianos que falámos há bocado, não é? Talvez um dos detalhes mais intrigantes seja em uma nota de rodapé do livro de Vengeful Jinn. Se nos lembrarmos dos detalhes que Imbrogno obteve durante a sua breve viagem a Oman, dos militares a quererem obterem dispositivos técnicos do Jinn que lhes permitisse atravessar paredes, ele observa um relato contado a Rosemary Ellen Gilly anos depois da viagem. De acordo com Imbrogno, uma fonte informou a Gilly de um encontro que eles tiveram com duas entidades reptilianas. O incidente ocorreu no Novo México, claro, nos Estados Unidos. Atenção que isto não é o México, isto é mesmo... É mesmo nos Estados Unidos, sítio. exatamente. Chama-se Novo México, mas é nos Estados Unidos. Fica ao lado de Roswell, né? Lá nas bordas de coisa. Ali, sítios esquisitos. O que foi intrigante no encontro foram os cintos que essas criaturas reptilianas usavam, que lhes permitiam atravessar paredes. Oh! Cintos. Pensas cá outra coisa. Não fazem por menos. É um cintozinho ali todo bonito, brilhante. Né? Todo bling. Os gajos fazem assim tipo Batman e depois carregam no botão e atravessam paredes. Eu lembro-me daqueles do wrestling, que são assim grandes. Exato, né? Aqueles Mas também, os do wrestling também é estranho, né? Porque os gajos estão todos lá, eles e elas são grandes armários e não sei o quê, e depois lutam pelo quê? Por cintos. Tipo. É para não lhes querem as calças, não é? Com tanta coisa que eles podiam lutar, assim, machões, e depois é cintos que eles... coisa. Continuando. Ainda há poucos detalhes de que as duas entidades partilharam, né? Por exemplo, eles exigem... Ei, pera, já me embaralhei todo. Calma, senhores. Pois, eles usavam o cinto para atravessar paredes. E ainda há outros detalhes de que as duas entidades compartilhavam. Neste caso, os Jinn com os reptilianos, né? Por exemplo, eles exigem uma forma física para comer ou beber. No entanto, é o consumo de energias, neste caso almas, que as nutre completamente. Eles essencialmente drenam uma pessoa da força vital. Também podem alimentar-se de emoções, às vezes influenciando-as para que extraiam a emoção que precisam. Muitos pesquisadores de entidades reptilianas fazem as mesmas afirmações. Tanto os Jinn como os répteis usam isso. Olha, Sr. Doutor, tem aqui falta de emoções de raiva e ódio. Vai ter de enraivecer alguém para comer isso. Olha ser os psiquiatras, sim, serem todos de Jinn, que é para estarem a comer à fartazana e ainda recebem dinheiro para terem o... Isso era mesmo bom. Não é? Era comida grátis. Mas, por exemplo, o pessoal, se quem viu a série do Supernatural, eles falam lá, ou tem lá episódios com Jinn. Os Jinn no episódio criam sonhos, por assim dizer, que é para causar emoções às pessoas para eles conseguirem alimentar. Até elas morrerem de vez, estás a ver? Yeah. Algumas representações do Jinn são até mesmo reptilianas, como falámos, especificamente aquelas referidas como Red Jinn, ou os Jinn vermelhos. De acordo com a pesquisa de Gilly, esses Jinns em particular geralmente assumem uma forma reptiliana. E mais, são responsáveis pelas possessões, doenças e assombrações. Para mim são demónios. São os evils. Exato. Sim, realmente parecem demónios de muitas culturas. Além disso, muitos acreditam que os Jinn vermelhos são responsáveis por avistamentos alienígenas e todas as formas de fenómenos paranormais. Gilly continua que os Red Jinn são os verdadeiros terroristas do universo. Continuando que eles sussurram nos ouvidos de homens e mulheres para influenciar as suas ações e até mesmo fazer o que eles ordenam. E ainda mais perturbador é que eles colecionam almas humanas, muitas vezes em troca de conceder favores ou desejos aos humanos. Lembras-te de teres falado há bocado dos desejos? Pois. E se lá está, voltamos outra vez ao Supernatural, que tanto tem demónios e jinns. Os demónios concedem desejos aos humanos. Durante 10 anos, os gajos invocam um Crossroad Demon
Imagina que queres ser rica, ele diz, sim senhor, faz o contrato, daqui a 10 anos a tua alma é minha. Mas durante 10 anos és completamente podre de rico. Ou rica, neste caso. Pois, opa. E isto, Bom opa, para eles. yeah. Mas depois chegam aos fins de 10 anos, levam com o Hellhound para irem para o inferno. Isto acaba por ser, este tipo de pensamentos acabam por ser intrigantes, um bocadinho, não é? Porque tais afirmações poderiam e muitas vezes são usadas por pesquisadores que acreditam que há uma conspiração reptiliana, como falámos há bocado, de entidades perturbadoras que buscam escravizar e, em última análise, destruir a humanidade. Ok, por isso é que toda a gente diz que o Zuckerberg É um réptil. Yeah. E muitos do que estão no poder são répteis, é o que dizem. É o que dizem. Muitas Para mim já são répteis, não considero aquilo humanos, não é? É pá, Mas sim. pronto. E têm comportamentos muito, muito estranhos. Uhum. Muitas afirmações, por exemplo, afirmam que os reptilianos muitas vezes possuem indivíduos chaves em posições importantes, como acabámos de dizer, para desviar o funcionamento do mundo a seu favor. São répteis na Black Rock. Exato. Há também alegações de como essas criaturas reptilianas se alimentam de emoções para manter a força em nosso mundo. Também podemos considerar que muitas pessoas que afirmam ter tido encontros próximos com alienígenas cinzentos muitas vezes se lembram de algum tipo de elemento reptiliano que muitas vezes não conseguem explicar. Além dos peixinhos cinzentos, aparece lá um lagarto. Um rabinho de lagarto. Exato. Por mais estranha que seja a noção de reptilianos, as semelhanças são certamente interessantes, levando a coisas ao extremo. Ficámos aqui um bocado no crossover com aparentes criaturas alienígenas e raptos alienígenas. No entanto, mesmo avistamentos de OVNIs, para alguns, apresentam algumas conexões intrigantes com o Jinn. No entanto, antes de passarmos para os OVNIs em si, também podemos considerar, mais uma vez, as lendas dos Jinn, que afirmam que eles sussurram no ouvido dos humanos para se comunicar com eles e influenciar as suas decisões. Se calhar é aquele diabinho e o anjo que às vezes mostram nos desenhos animados nos ombros. Eles, tens que ir dar-lhe às trombas, e o outro não, porque depois dói e coisa. Ou então são as vozes na tua cabeça. Olha, vai na volta. Calma, chocolate. Como a Harley Quinn, né? The Voices. Ai, como a Harley Quinn. Como a Harley Quinn. É como a Harley Quinn. The Voices. Mas não é eu isso. Eu continuo a ouvir como de comer, mas pronto. Como de comer também é assim. Se fosse Margot Robbie. Não, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui que isto já está a descambar novamente. Já passou. Está tudo bem. Já dizia a Elsa, já passou. Muitas pessoas afirmam ter sofrido raptos de alienígenas ou abduções, como queiram chamar, e quase sempre ouvem vozes na sua cabeça, algo que a maioria dos pesquisadores consideram uma forma de comunicação telepática, e isso pode ser outro detalhe que deveria nos alertar para a possibilidade da presença de Jinn. Que eles são telepatas. Ou então somos maluquinhos. Pois, já estava a pensar nisso. Que giro, tem aqui uma imagem a passar. The Voices. Tem uma imagem aqui no nossa pesquisa, que não é a mesma que estão a passar ali, porque estas estão em portrait e depois ficavam bem mal ali na janela. Mas tem outras. Uhum. Também podemos considerar que muitos avistamentos de OVNIs não são lembranças de um veículo sólido definido, baseado em máquinas, embora muitos desses encontros sejam registados. Muitos avistamentos de OVNIs, ou então, como falámos outra vez, já não são OVNIs, são fanis. São fanis. É verdade. São fanis. Agora é fani, pessoal. Exato. São fenómenos, como é que é? Fani. E não me lembro, não interessa. Para mim vão ser sempre OVNIs. Não identificados. OVNIs é objetos voadores não identificados. Os fanis são fenómenos... Aéreos? Whatever, não sei. Pronto, mas como eu estava a dizer, esses OVNIs apresentam-se como bolas ou orbes de luz que depois mudam de forma à medida que se movem no céu. Mais uma vez, isto cria uma pergunta que é: será que esses OVNIs aparentes podem realmente ser o plasma morfador de um Jinn? Será?
Faz sentido, ok. Já não era tanto ter uma nave espacial, mas ter ao eles deslocarem-se, parece que é um objeto, uma Exato. nave, mas não é. São só. Teres uma bola de energia que seja o plasma de um djinn que está a passear na sua forma original, digamos assim. Voltando também outra vez às pessoas sombra, observamos que as conexões com avistamentos das pessoas das sombras são de particular interesse. Ou pelo menos eu acho que sim. Tu gostas do tema. Especialmente porque eles parecem que nos últimos anos têm estado a aumentar. Quando consideramos que muitos especialistas no djinn afirmam que supostos avistamentos com eles também parecem estar a aumentar. Talvez quando consideramos que há um cruzamento significativo de interesse entre encontros com pessoas das sombras e aqueles que são vítimas de rapto alienígena. Se voltarmos a nossa atenção para a pesquisa de Gilly, mais uma vez, ela determinou que avistamentos e encontros com pessoas das sombras são talvez mais prováveis ter uma conexão direta com o djinn. Ela notava como eles frequentemente aparecem na casa de uma pessoa no meio da noite, algo que é uma característica do djinn. Eles também costumam aparecer em locais muito específicos, aqueles locais que dizemos que estão assombrados. No entanto, pode ser que esses locais atuem como portais onde o que pode vir a ser o djinn a sair e a entrar no nosso mundo. Sim, também nada impede de haver outras assombrações, além do djinn, acho. Exatamente. E se o djinn entra e sai através de portais, quem é que diz que outro tipo de criatura não entra e sai dos mesmos portais? Exatamente. Isto acreditando que existem esses pontos específicos de energia que criam barreiras, ou criam barreiras não, que rebentam com a barreira entre realidades. Além do mais, eles aparecem e desaparecem de um momento para o outro, que é como as assombrações acontecem, não é? E o pé grande, como falámos há bocado. Eu acho que não sei nada sobre pés grandes. Opa, também se calhar tens os pés pequeninos, não é? 37? Pronto, como é que queres saber dos pés grandes? Pois. Até mesmo a aparência das pessoas da sombra é interessante, segundo o que dizem. Em algumas ocasiões essas formas são muito humanas, até mesmo parecem estar a usar roupas como um casaco longo ou um chapéu. Em outras ocasiões, exato. Olha, it's the one. Em outras ocasiões, porém, essas estranhas presenças sombrias estão dentro de uma névoa negra muito definida, muitas vezes descrita como mais negra do que preta. Mas isso não toma, ou seja, mas esse tipo de névoa não toma nenhuma forma definida. É mesmo só um fuminho que anda ali a passear, parece que estão com o vape. Se quisermos, podemos associar essa névoa como o fogo ou o plasma sem fumo de um djinn. Mais uma vez, a comparação entre as pessoas da sombra e os djinn. É a conclusão de Gilly que as pessoas das sombras parecem ter uma agenda de monitorizar ou observar humanos, comparando-a a encontros de raptos alienígenas. Algumas das teorias em círculos de abdução alienígena sugerem que essas missões práticas de reconhecimento têm um objetivo final que provavelmente envolverá algum tipo de criação de híbridos com a humanidade, talvez para ultrapassar a Terra como força dominante, como já tínhamos falado também noutros episódios, que os raptos muitas vezes é para fazer cruzamento entre aliens e eles dominarem os humanos e acabarem com a gente todos de uma vez. Mas se eles estão a cruzar-se connosco, então querem qualquer coisa de nós. Eu agora ia dizer uma coisa que não posso. Ok. Vou dizer de outra maneira. Olha, porra, já perdi aquilo onde eu estava, estás a ver? Pois se eu carreguei aqui num botão que isto saltou disso. Mas eles querem fazer o amor connosco. Eles sabem o que é bom e vêm para cá para fazer o amor. Se calhar. Ai meu Deus, agora começaram a vir piadas do Fernando Rocha à cabeça. Lá está. Por isso é que eu disse. Eu tive que pensar muito seriamente naquilo que eu ia dizer. Por isto ia seguir cocó. Para não dizer merda. Ali naquele planeta elas são atravessadas. Ouvi dizer que... Não vou dizer isto. Não vou dizer isto. Eu sou uma má influência para ti, Ruben. Não posso dizer isto. Não, o problema é que a gente sabe as mesmas piadas.
E Pois, deste ponto para a frente é um descambar total. Isso é que é a cena. pronto. As pessoas na cabeça delas, Não, se pessoa, são da nossa geração, já sabem. exato, se vocês souberem as anedotas do Fernando Rocha sobre as japonesas e coisas, ficam a saber. Taca, né? Não lembravas disso? Não, mas foi tipo, tu disseste e de repente o meu cérebro, Né? tipo, memory unlocked. Tipo, Exato, quando tu tens PTSD e vês uma faca a cair no chão e ficas. Foi isso que aconteceu agora exato. mesmo. Pronto. Ai. Ai, onde é que eu ia? Eu perdi mesmo isto, senhores. Aqui para mim ias na página 22. E na 22, não é? Sim, ainda leste muito hoje. Pois, realmente, quanto a gente está aqui há quanto tempo? Só 1h20, 23 páginas. Senhores, E estamos-lhe a estamos dar? fartos de falar. Estamos-lhe a dar? Está aí. Exato, muitas lendas do Jin acreditam que é a sua intenção recuperar a sua existência outrora dominante na Terra. Exato. Por isso é que eles querem fazer o amor com os humanos para controlarem isto Espera. outra vez. Então, se eles controlavam, porque é que deixaram de controlar? É porque nós somos mais fortes. Pelo menos éramos. Agora não sei, né? Quer dizer, eu ao menos sou sólida. É mais do que um Jin pode dizer, não é? Mas eles também o podem ser se quiserem. Neste caso ainda têm mais poder do que tu. Podem se transformar no que quiserem, quer seja sólido, quer seja gases, e não precisam de feijoada para nada. Ao contrário de nós. Em contrário de nós, exato. Agora, fica aí aquela cena. Será que eles sempre foram poderosos ou começaram a ter esses poderes depois de terem sido albarroados pelos humanos e terem sido expulsos pelos humanos? Arranjaram maneiras de subsistir diferentes. Enquanto substituir A professora substituta. Exato. Não, mas imagina, nós em questões de ciência neste momento estamos um pouco estagnados, não é? Não temos assim nenhuma descoberta muito relevante. Imagina que os Jin, tanto num universo paralelo, num planeta paralelo, whatever, uma dimensão paralela, já estejam muito mais à frente do que nós. E tenham conseguido criar sobre eles e terem feito os seus corpos em energia e terem tido poderes que para nós são completamente disparatados e não nos passa minimamente pela cabeça como é que isso é possível. Pá. É aquele tipo de coisa, se calhar eles fizeram um unlocked de algum tipo de ciência que nós tão depressa não vamos conseguir fazer. Pois, também se calhar não estávamos à procura. Exato, como quem fala dos Jinn, fala dos aliens, fala de whatever, criaturas sobrenaturais que têm poderes superiores ao nosso. Não sei, é uma cena que às vezes dá um bocadinho para pensar, não é? Eu só fico tipo, porquê é que eles nos deixam andar para aqui? Porquê que... Porque eles estão-nos a observar e a ver até onde é que nós vamos. Até onde é que nós vamos? Sim, porque, por exemplo, se tu estiveres a olhar para o estado do planeta hoje em dia, nós estamos a levar-nos ao colo completamente para a nossa destruição. Sim, é verdade. Ou mudamos, ou vamos completamente para a nossa destruição. O humano está-se a destruir ele próprio. E a destruir o planeta. Mas segundo a lenda dos Jinn, isso são os próprios Jinn que estão a fazer isso. Porque eles estão em posições de poder e são eles que têm o controle sobre alterações climáticas e isso tudo. Porque são eles que têm de passar leis e influenciar. Porquê? Que é para rebentarem ou extinguirem a humanidade para ficarem eles novamente no poder. Que parvos. São estúpidos, não é? Não, quer dizer, a gente podia coexistir. Exato, e o amor e tudo que eles queriam, e afinal Então nada. arranjar aí um boyfriend fuminho. Um vape boyfriend. Olha. Ou uns androides quaisquer, que é para deixarem a gente divertidos e eles faziam o que eles queriam. Vamos ficar por aqui, que isto vai descambar tanto, senhores. Já está a descambar, já descambou, Ruben, aceita. Dói menos. That's what she said. Ruben não precisava ir mais longe. Tu achas que não iria mais longe depois de uma frase dessas? Epá, mas se a gente for pensar em muitos pormenores e muita coisa que não é explicada,
A gente está em malucos, completamente. Se tu fores ligar a muita coisa daquilo que a gente fala aqui, e se fores debruçar mesmo a sério sobre este tipo de fenómenos e de evidências destes fenómenos, opá, é complicado. Pois, é muita coisa que fica por responder, não é? E há de ficar durante muito tempo, não é? A não ser que haja aqui algum iluminado ou algum deste tipo de criaturas que nos venha explicar. Algum Rogue One que saia dos rankings dos Jinn e que venham explicar aos humanos como é que isto funciona. E nós ficamos tão poderosos como eles. Opá, tirando isso. Pois. Enfim. Pá, agora para finalizar, é claro que não temos espaço nem tempo para explorar completamente as lendas do Jinn, e se elas se conectam muito mais diretamente a vários aspectos do paranormal, incluindo as tais assombrações, raptos alienígenas e até entidades reptilianas, como já falámos. Agora não sabemos o que isso poderia significar para a humanidade como um todo, se as lendas do Jinn tivessem alguma verdade. E mais urgentemente, o que a sua aparente presença no nosso mundo moderno pode levar, que é aquilo que a gente tem tentado a comentar. Além de nos forçar a reavaliar muito a nossa história e do que achamos que sabemos agora, também nos ia forçar a fazer o mesmo com aspectos da nossa existência coletiva que têm muito pouca compreensão ainda. E o que é que vocês acham? Vocês gostavam de encontrar um Jinn? Será que essa entidade realizaria todos os vossos desejos ou vos iria fazer mal? Ou ambas. Ou ambas. Ou então levava-vos um beco e queria fazer o amor. Que horror. Pronto. É, não é? E tu gajo assim meio creepy lá um canto. Ali para o beco. Coisa. Mas nós estamos sempre a assumir que eles são homens. Machos. Não necessariamente. Pois, podia ser Não tipo necessariamente. uma menina ali. Tipo... Pode ser uma menina ou ser outra coisa que a gente não estava à espera. Tipo um polvo cheio de tentáculos. Já vamos a passar para o hentai. Pronto, Ruben, pronto. Vamos ficar por aqui porque isto está a descambar ainda mais. Não, mas é assim. Se eles podem ter a forma que quiserem. Tu viste o The Boys? Vi. Imagina que ele era o polvo. Eu não gosto de ser lembrado do polvo. As pessoas que não viram o The Boys ficam, polvo? Não vejam, senhores. Ou então vejam, porque a série até está engraçadita. Está gira, mas... É muito exagerada, senhores. O polvo do The Boys é aquela cena que eu tento apagar da minha memória, mas há sempre alguém a dizer, olha o polvo do The Boys. E eu... há sempre um Ruben que vem dizer, o polvo do The Boys era um Jinn que anda a querer tentar fazer o amor com a gente. Ou então o da Deep era um Jinn. Pronto. E pronto, e conseguia comunicar-se com o polvo. E ficamos por aqui. Ficamos mesmo. Vamos ficar por aqui. E já sabem, pessoal, nós voltamos no próximo episódio, se tudo correr bem para a semana. E agora estou a ver a cauda de um gato a tapar a cara da Diana. Pessoal que está no YouTube e que chegou a esta altura do campeonato consegue ver o gato da Diana a passear aqui. E já sabem, people, até lá, cuidado com o que vos observa na escuridão. Não vai ser um polvo ou um Jinn. Um alien pessoas das sombras, ou aliens, ou répteis, ou uma cobra, ou um escorpião, ou como é que era mais? Uma osga, uma lagartixa, qualquer coisa, cuidado com as osgas. Osgas e coisas. Se vocês virem um lobisomem, deem-lhe o braço porque ele come os Jinn, já sabem como é que é. Não, é lobo, porque o lobisomem não é o Jinn? Não, os lobisomens são os predadores naturais dos Jinn. Eles comem Jinns. Ok. Acreditem nos lobisomens, pessoal. Exato. Eles estão a ser vilanizados, mas são uns Jinn que metem na vossa cabeça. Exato. E especialmente lobisomens do filme do... Como é que ele se chama? Do Van Helsing. Nunca do Twilight, sempre do Van Helsing. São os melhores lobisomens cinematográficos que apareceram até hoje. Eu vou dizer uma coisa muito triste, mas eu não sei. Eu não sei quais é que são os do Van Helsing, mas eu sei nunca viste o filme do Van Helsing? Não vi. Pronto, pessoas, vamos ficar por aqui que eu vou cancelar a Diana. Tchau, people. Até para a semana. Portem-se bem. Tchau.